pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a professora Poli e no vídeo de hoje, como vocês viram aí pelo título, vamos falar um pouquinho sobre conhecimentos específicos da prova do PSS. Bom, pessoal, mas antes de começarmos, eu, claro, vou pedir para você já se inscrever aqui no meu canal e deixar o seu joinha, combinado? Muito bem. Gente, vamos seguir aqui na nossa saga do PSS, né? Nosso conteúdo queridinho do momento, que a gente vem tratando aqui no nosso cantinho de estudos, que é o canal. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a prova objetiva, né, sobre aqueles conteúdos básicos para todos os cargos, tá? Então, independente do cargo que você se candidatou, né, que você está aí finalizando a sua inscrição, lá na prova objetiva vocês terão um conhecimento comum aí, né, para todos os cargos, que é a língua portuguesa, o Estatuto da Criança e do Adolescente e os conhecimentos didáticos, tá? Tá lá na página 197 do edital, esse quadro aqui de conteúdos da base comum aí para todos os cargos, tá? Gente, como eu falei para vocês já em outros vídeos, eu não sou professora de português, tá? Eu não sou professora de português, vocês podem perceber que de vez em quando escapa aí uns errinhos, né? Mas eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre alguns conteúdos que eu olhei aqui, de uma forma um pouco mais descomplicada, uma forma um pouco mais interativa, para que se você, assim como eu, gosta, né, de assistir conteúdos para estudar também. Lembrando, se você pode investir um pouquinho também num preparatório a nível profissional, eu tenho uma indicação para vocês e vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Depois você dá uma passadinha lá para dar uma olhada. Eu confio e recomendo ele para vocês, tá bom? Mas, no mais, vamos seguindo estudando aqui no canal, que desde o começo, né, do tema PSS, falei para vocês que a gente ia junto até o final, né? Então vambora! Então, nos últimos vídeos, nós falamos basicamente sobre a estrutura do PSS, falamos bastante sobre a produção do vídeo, algumas dicas. Agora, por último, né, teve a retificação do edital e a gente vai seguindo agora. Nos vídeos passados, nos comentários, tem algumas interações legais que dá para tirar algumas dúvidas também, tá? Então, se você ainda tem dúvidas, a hora que você terminar esse aqui, dá uma passadinha lá nos outros vídeos que você vai conseguir tirar algumas dúvidas também nos comentários, outros candidatos participando, tá? Então, aqui para o nosso tema de hoje, do vídeo de hoje, Pega um papel, pega uma caneta aí pra você, um lápis. Eu gosto de escrever de lápis, já falei pra vocês, né? então, sempre que eu vou estudar, sempre que eu vou acompanhar uma apresentação, sempre que eu vou acompanhar uma live de estudos, uma palestrinha, alguma apresentação, eu sempre tenho um papel e um lápis para anotar os pontos importantes. E principalmente agora, você que está nessa saga de estudar aí para aprovação na prova, né? Que o PSS, né, é o processo simplificado, mas tem porte de concurso, não é mesmo? Bom, pessoal, então aqui na parte da língua portuguesa, para todos os cargos, nós temos 8 tópicos, né, que eles elencaram aqui para que vocês estudem para a prova de conhecimento na área da língua portuguesa. Então, temos aqui compreensão e interpretação de gêneros variados e compreensão de textos digitais e multimodais. Hoje eu vou falar sobre esses dois tópicos, tá? Pra não ficar um vídeo muito extenso e senão a gente dá preguiça, né? Então, como aqui é uma proposta mais descomplicada, uma proposta de vídeos mais curtos, então não vou fazer tudo de uma vez para não ficar um vídeo gigante, ficar chato, cansativo. Então vou falar sobre esses dois temas, tá? Então, gente, fiz uma colinha aqui, tem umas anotações de coisas importantes que eu não poderia deixar, né, de passar para vocês, porque são dicas que me ajudaram bastante também, todas as vezes que eu precisei, né, para provas, para o próprio concurso que eu fiz também. Então, assim, antes de mais nada, para a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto de interpretação de textos, o que é um texto, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender o que é um texto. Um texto é a junção de palavras que formam um sentido.
Então, o texto não tem uma obrigatoriedade, 10 linhas, 20 linhas, e não tem esse tipo de regra. Mas o texto é como se fosse a junção de palavras que vão formar um sentido. Esses dias atrás eu estava assistindo a aula de um professor e ele deu um exemplo que eu gostei tanto que eu vou passar para vocês. Imaginem as peças de uma camiseta, as mangas, a barrinha da camiseta, a gola. Imaginem que essas peças são palavras. E aí, quando costuradas todas juntas, nesse padrão camiseta, ela não ganha um sentido, vira uma camiseta, ela ganha um sentido. Então, o texto é a mesma coisa. Nós pegamos palavras, organizamos e damos um sentido a elas. Então, esse exemplo da camiseta é super legal para a gente associar ao texto. Então, imagine as peças da camiseta, as palavras, e quando a gente junta tudo naquele padrão, vira uma camiseta e a gente entende perfeitamente que é uma peça de roupa. Assim como o texto. Quando nós pegamos várias palavras e conseguimos organizar num texto que dá-se um sentido, né? Um texto que tenha um sentido, então isso vira um texto, na verdade. Quando as palavras juntas ganham um sentido, isso é um texto. Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a interpretação de texto. Então, nós precisamos entender o que é um texto. Texto é a junção de palavras que ganham um sentido. Não necessariamente um texto longo, um texto curto, depende muito, né? Então, tudo que ganha sentido juntando palavras é um texto. Depois que a gente entende o que é o texto, entendemos. Então, o texto, junção de palavras quando ganham um sentido, é um texto. Nós precisamos entender o contexto. O que é o contexto? O contexto é quando a gente consegue identificar a ideia principal daquele texto, que é justamente o pulo do gato para a interpretação. É quando a gente consegue entender a ideia principal daquele texto. Mas olha só que interessante. Quando a gente vai fazer uma leitura de interpretação, a gente precisa relacionar as palavras e o sentido, né, que elas querem dizer ali dentro daquele texto também. Um exemplo disso, a palavra casa. A palavra casa, ela no seu sentido substantivo, a casa, né, a moradia, o sentido físico da palavra, ok. Mas e se a gente pega a frase, quem casa, quer casa? Então, a gente consegue interpretar, olha só, a gente já consegue interpretar. Quem casa, quer casa. Entendemos? Duas palavras iguais, quem casa, quer casa. Então, as duas palavras casa, elas têm a mesma escrita, elas têm a mesma fonética, mas elas não são a mesma coisa, não é mesmo? Então, elas têm sentidos diferentes. Então, elas têm sentido diferente. Então, o quem casa está associado ao verbo casar, que é casa, que está associado ao substantivo casa de moradia. Então, olha só, uma coisa simples dessa, mas a gente já consegue interpretar essa diferença. Então, é um exercício simples, mas que exige muita atenção e exige estudo, dedicação e que você realize bastante leitura também, que vai ajudar, tá bom? E aí, no segundo tópico, nós temos a compreensão dos textos digitais e multimodais. O que é texto digital, texto multimodal? São aqueles textos que está super na moda agora. Texto por meio das plataformas, por meio das mídias, dos aplicativos, não é mesmo? Então, a gente pode classificar um texto como multimodal ou texto digital quando o autor coloca efeito, quando coloca formatação para dar sentido ao texto. Por exemplo, quando eu vou mandar uma mensagem lá para os meus alunos, é uma coisa muito importante e eu preciso da atenção de todo mundo. Aí eu escrevo atenção, mas antes de colocar atenção, eu coloco aquele emoji amarelinho, vou deixar aqui do lado para vocês. Quando é uma coisa urgente, aquele emoji de sirene, sabe? Para representar que é uma coisa urgente, né? Então, os emojis, né? Os emojis do WhatsApp, por exemplo, que é o que a gente mais usa, né, atualmente, fazem parte aí dessa nova classificação de gênero textual, que são os textos multimodais, os textos digitais.
E também temos o exemplo, quando a gente está escrevendo um texto comum, você coloca uma palavra em negrito, né? Você destaca, você está reforçando ali. Isso também é um exemplo mais simples, porém tem um efeito que busca chamar a atenção para aquele determinado espaço do texto, tá? Se não me engano, serão apenas 2 questões da língua portuguesa, mas é bem importante, né, que você esteja preparado para que você consiga acertar também. Então, interpretação de gêneros variados, né? O que é interpretação? Ler, compreender, entender a ideia, buscar relacionar, buscar dar sentido àquele texto, que pode ser o próprio enunciado da pergunta. E agora eu vou dar uma dica para vocês que me ajuda muito quando eu preciso interpretar algum texto. Você faz a leitura do texto, vamos supor que está lá no enunciado da pergunta. Leia o seguinte texto para responder a pergunta 1 e 2, geralmente assim em concurso. Imagine que você está lendo aquele texto e você precisa contar ele para alguém. Então, quando você faz esse exercício de ler e ter que repassar a informação, é o que muitos professores costumam brincar, que é a motorização do cérebro, né, para interpretação. Então, leia o texto e imagine que você vai precisar recontar. Olha, esse texto está falando sobre isso, aquilo, tal. Então, você tem que ser fiel àquela ideia que o texto está falando, né, para poder recontar aquele texto. Então, seja fiel à ideia principal, tenta pegar as palavras chave aí, né, no enunciado, no texto, para que você consiga fazer uma boa interpretação. Bom, gente, eu espero que essas dicas, né, simples tenham ajudado vocês aí na maratona de estudos que nós estamos. Então, foram 2 tópicos aí da parte da língua portuguesa e logo, logo eu trago mais alguns tópicos aí pra gente ir abordando de uma forma simples, descomplicada. E não esqueça de potencializar os seus estudos aí com mais pesquisas, assistindo mais vídeos também sobre esse tema, tá bom? E lembra, né? Sempre caderninho na mão, lápis, vai anotando, vai fazendo suas observações. Depois a gente faz uma revisão lá perto da prova, todo mundo junto, combinado? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui, tá bom? E se inscreve também. Um beijo e até o próximo vídeo.